Se você sente que algo não está bem dentro da sua casa, não ignore isso. Existe um tipo de destruição que não começa com gritos, nem com grandes problemas. Ela começa em silêncio. Começa com pequenas mudanças que quase ninguém percebe. Um clima estranho no ambiente, uma irritação fora do normal, uma distância que surge sem explicação. E o mais perigoso é que quando você percebe, já não é mais algo pequeno. Famílias não se destroem de uma vez. Elas se desgastam aos poucos. Um detalhe por dia. Uma palavra mal colocada. Um sentimento não resolvido. Até que aquilo que era forte começa a enfraquecer. E enquanto muitos pensam que isso é apenas fase, existe uma realidade espiritual acontecendo por trás disso tudo. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, está escrito que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. E ele não começa destruindo tudo. Ele começa enfraquecendo. Agora pense com sinceridade. Será que isso já começou dentro da sua casa? Porque se começou, ainda há tempo de parar. Mas você precisa agir hoje. O que você vai ouvir aqui pode proteger a sua família, restaurar o ambiente da sua casa e impedir algo que, se não for tratado, pode crescer. Preste atenção até o final, porque existe um momento neste vídeo em que você vai fazer uma oração que pode mudar tudo. Tem algo acontecendo dentro da sua casa que você não pode mais fingir que não vê. Não é apenas cansaço, não é só estresse do dia a dia, não é coincidência. Existe um padrão se repetindo, um peso no ambiente, uma tensão que aparece sem motivo claro. Pequenas discussões que crescem rápido, silêncio onde antes havia conexão, sentimentos estranhos que você não consegue explicar. Isso não começa grande, começa sutil, disfarçado, silencioso. A verdade é que nem todo ataque vem de forma visível. Alguns chegam de forma estratégica, tentando enfraquecer os laços, desgastar o amor, confundir a mente e dividir aquilo que Deus uniu. E quando isso não é percebido a tempo, o dano cresce. O inimigo não precisa destruir tudo de uma vez. Ele trabalha nas brechas, nos detalhes ignorados, nas emoções não tratadas. A Bíblia alerta claramente que devemos vigiar, porque o mal não descansa. No primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito que o adversário anda ao redor, buscando a quem possa tragar. Isso não é simbólico apenas. Isso é um aviso direto. E a pergunta que você precisa se fazer agora é: será que isso já começou dentro da sua casa? Porque reconhecer o problema é o primeiro passo para impedir a destruição. O que mais destrói uma família raramente chega fazendo barulho. Não arromba portas, não avisa que está entrando, não se apresenta como ameaça. Ele se instala em silêncio, se infiltra nas rotinas, se esconde em atitudes aparentemente pequenas. E quando você percebe, já não é mais o mesmo ambiente, já não é mais a mesma conexão. Começa com detalhes quase imperceptíveis, um diálogo que deixa de acontecer, uma resposta mais fria, uma impaciência que antes não existia. Aos poucos, o respeito vai sendo substituído por irritação, a compreensão dá lugar ao julgamento, e o amor começa a ser sufocado por sentimentos que não foram tratados. Do ponto de vista comportamental, isso cria um ciclo perigoso. Quanto menos comunicação, mais interpretações erradas. Quanto mais interpretações erradas, mais conflitos. E quanto mais conflitos, maior a distância emocional. É um processo silencioso, mas extremamente destrutivo. Espiritualmente, esse tipo de ambiente abre espaço. Onde não há vigilância, qualquer influência encontra terreno fértil. O coração desatento se torna vulnerável e a casa, que deveria ser um lugar de refúgio, começa a se tornar um campo de tensão. O mais perigoso é que, por não fazer barulho, muita gente ignora. Acredita que é só uma fase, que vai passar, que não é nada demais. Mas enquanto isso, as raízes do problema vão se aprofundando. E quando finalmente o problema se torna visível, muitas vezes ele já está forte o suficiente para causar danos maiores. A próxima pergunta é inevitável. Quais são os sinais claros de que isso já está acontecendo? Existem sinais claros
de que algo não está bem dentro de casa, mas a maioria das pessoas escolhe ignorar. Não porque não vê, mas porque não quer enfrentar. Só que aquilo que não é confrontado, cresce. Observe com atenção. A paz diminuiu. Conversas simples viram discussões desnecessárias. Existe uma sensação constante de cansaço emocional, mesmo quando tudo parece normal por fora. Isso não é comum, isso é um alerta. Outro sinal forte é o distanciamento. Pessoas que antes eram próximas começam a se afastar dentro da própria casa. Cada um no seu espaço, cada um no seu mundo, evitando conversas profundas. A conexão enfraquece e no lugar dela surge o silêncio desconfortável. Também há mudanças no comportamento. Irritação frequente, impaciência, palavras duras, reações desproporcionais. Coisas pequenas começam a gerar grandes conflitos. E depois vem o arrependimento, mas o desgaste já aconteceu. Do ponto de vista espiritual, quando a presença de Deus deixa de ser prioridade no lar, o ambiente muda. A sensibilidade diminui, a fé enfraquece e decisões passam a ser tomadas sem direção. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18, está escrito que onde não há visão, o povo se corrompe. E isso começa dentro de casa. Esses sinais não aparecem todos de uma vez. Eles se acumulam. E o perigo está justamente nisso. Quando se tornam frequentes, passam a parecer normais. Mas não são. E se esses sinais já estão presentes, então existe algo mais profundo acontecendo. Algo que precisa ser identificado antes que avance ainda mais. Nenhuma destruição começa sem uma abertura. Antes de qualquer ataque ganhar força, existe uma brecha, e quase sempre ela é invisível aos olhos, mas evidente no comportamento. Brechas não surgem do nada. Elas são criadas. Palavras ditas no impulso, mágoas não resolvidas, orgulho que impede o perdão, decisões tomadas sem sabedoria, pequenas atitudes que parecem inofensivas, mas que, com o tempo, enfraquecem a estrutura da família. Do ponto de vista psicológico, toda brecha emocional não tratada se transforma em acúmulo, e o acúmulo se transforma em reação. Pessoas começam a agir não pelo presente, mas pelo peso do que foi guardado. Isso distorce percepções, aumenta conflitos e alimenta ciclos destrutivos. Espiritualmente, brecha é permissão. Onde há desordem constante, falta de perdão e ausência de vigilância, algo se instala. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27, está escrito: não deis lugar ao mal. Isso não é apenas um conselho, é uma instrução direta. Dar lugar é permitir acesso. E muitas vezes, sem perceber, a própria rotina da casa começa a abrir essas portas. Falta de diálogo, negligência emocional, ausência de oração, ambientes carregados de tensão. Tudo isso cria espaço. O problema é que o inimigo não precisa de muitas oportunidades. Ele precisa de uma. E quando encontra, ele amplia, intensifica e trabalha para aprofundar aquilo que começou pequeno. A questão agora não é apenas identificar os sinais, é entender o que está por trás deles. Porque existe uma batalha acontecendo, mesmo que você ainda não consiga ver. Existe uma batalha acontecendo agora, e ela não é física. Você não vê com os olhos, mas sente no ambiente, nas emoções, nas reações que parecem sair do controle. É uma guerra silenciosa, travada dentro da mente, do coração e do ambiente da sua casa. Você já percebeu como, às vezes, uma situação simples toma uma proporção enorme? Como palavras ditas em um momento de irritação parecem carregar um peso maior do que deveriam. Isso não acontece por acaso. Existe uma influência que tenta intensificar conflitos, gerar confusão e enfraquecer vínculos. No campo psicológico, isso se manifesta como gatilhos emocionais. Feridas antigas são ativadas, inseguranças vêm à tona e a pessoa reage sem perceber que não está respondendo apenas ao presente, mas a tudo que foi acumulado dentro dela. Isso cria ciclos repetitivos de dor e desgaste. No campo espiritual, essa batalha é ainda mais profunda. No livro de Efésios, capítulo 6,
versículo 12, está escrito que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Isso significa que muitos conflitos não têm origem apenas no que é visível. E é exatamente isso que torna tudo mais perigoso, porque quando você trata apenas o que aparece, mas ignora o que está por trás, o problema continua voltando. A discussão muda de forma, mas a raiz permanece. Essa guerra não começa grande. Ela começa com pensamentos, sentimentos, pequenas divisões. E quando não é interrompida, ela avança. Mas existe algo ainda mais sério que você precisa entender agora. Por que, entre tantas casas, a sua família pode estar sendo alvo? Sua família não é atacada por acaso. Existe um motivo claro. Ela tem valor. Tudo aquilo que carrega propósito se torna alvo. E a família é uma das estruturas mais importantes que Deus estabeleceu na Terra. É nela que nascem valores, identidade, fé, direção. Quando a família se mantém firme, tudo ao redor se fortalece. Por isso, quando ela é enfraquecida, as consequências se espalham. O ataque não é apenas contra pessoas, é contra o que elas representam, contra o amor que sustenta, contra a união que protege, contra a fé que guia. No livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, há uma declaração forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa decisão transforma a casa em um território espiritual. E todo território que pertence a Deus se torna alvo de oposição. Do ponto de vista comportamental, famílias que têm vínculo, valores e propósito enfrentam mais resistência quando começam a se desalinhar, porque há mais a perder. Pequenas rupturas geram grandes impactos, e é exatamente nisso que o inimigo trabalha: dividir para enfraquecer. Ele não precisa destruir tudo de uma vez. Se conseguir quebrar a comunicação, já inicia o processo. Se conseguir enfraquecer o respeito, ele avança. Se conseguir esfriar o amor, ele ganha espaço. Tudo acontece em etapas, mas entender isso muda tudo. Porque quando você percebe o valor da sua família, você também entende a responsabilidade de protegê-la. E isso leva a uma realidade que muitos sentem, mas não sabem explicar. Existe um cansaço que vai além do corpo. Tem dias em que o corpo até descansa, mas a mente não para. Você acorda cansado, mesmo depois de ter dormido. Pequenas situações drenam sua energia, conversas simples se tornam pesadas, e existe uma sensação constante de esgotamento que não faz sentido. Isso não é apenas físico, é emocional e muitas vezes espiritual. No campo comportamental, esse tipo de cansaço está ligado ao acúmulo. Emoções não resolvidas, tensões constantes, preocupações silenciosas. A mente entra em estado de alerta contínuo e o cérebro começa a gastar energia mesmo quando você acha que está descansando. É como se algo estivesse sempre puxando você para baixo. Dentro de casa, isso se intensifica. Um ambiente carregado emocionalmente consome energia. A falta de leveza, a ausência de paz, o excesso de conflitos ou até o silêncio pesado criam um desgaste constante. E aos poucos, as pessoas vão perdendo a paciência, a motivação e até a vontade de se conectar. Espiritualmente, esse cansaço também é um sinal. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus faz um convite direto aos cansados e sobrecarregados, oferecendo alívio. Isso mostra que existe um peso que vai além do natural e que precisa ser tratado na fonte certa. O problema é que, quando esse cansaço não é compreendido, as pessoas começam a reagir mal. Falam o que não deveriam, se isolam, desistem de tentar. E isso abre espaço para algo ainda mais perigoso. Porque em momentos de fraqueza, muitos cometem um erro que piora tudo. Quando a pressão aumenta dentro de casa, a reação mais comum é tentar resolver tudo no impulso. Falar sem pensar, responder no calor da emoção, tomar decisões rápidas só para aliviar o desconforto do momento. Parece uma solução, mas na verdade aprofunda o problema. Em momentos de crise, o cérebro entra em modo de defesa. Ele não busca entendimento, ele busca proteção. Por isso, as pessoas atacam, se fecham ou evitam.
E cada uma dessas reações cria mais distância, mais ruído, mais dor. Muitos tentam controlar a situação apenas com lógica, tentando vencer discussões, provar pontos, impor razão. Outros fazem o oposto. Se calam, acumulam, fingem que está tudo bem. Nenhum dos dois caminhos resolve. Um gera confronto constante. O outro cria um acúmulo que explode depois. Espiritualmente, o erro é ainda mais profundo. Tentar enfrentar uma batalha espiritual com ferramentas apenas humanas. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, está escrito que há caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele conduz à destruição. Isso explica por que tantas tentativas bem-intencionadas falham. O inimigo se beneficia dessas reações. Quanto mais impulsividade, mais divisão. Quanto mais silêncio carregado, mais distância. Ele não precisa agir diretamente quando as próprias pessoas começam a se ferir. Mas existe uma virada. Existe algo que muda completamente a forma de lidar com tudo isso. Porque há um poder disponível que muitos simplesmente não estão usando. Existe uma autoridade que já foi liberada sobre a sua vida, mas que muitas vezes permanece adormecida. Não porque não existe, mas porque não está sendo exercida. E enquanto você não usa aquilo que Deus já colocou em suas mãos, o ambiente ao seu redor continua sendo influenciado por forças contrárias. Você não é apenas alguém tentando sobreviver aos problemas da sua casa. Você foi chamado para governar espiritualmente o seu ambiente. Suas palavras têm peso, suas atitudes têm impacto, sua posição dentro da família carrega influência direta sobre tudo o que acontece ali. Do ponto de vista psicológico, quando uma pessoa assume responsabilidade e postura ativa, o comportamento muda. Ela deixa de reagir e passa a direcionar. Isso altera a dinâmica da casa, reduz conflitos e cria estabilidade emocional. Liderança emocional transforma ambientes. Espiritualmente, isso é ainda mais forte. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus declara que foi dada autoridade para vencer todo o poder do inimigo. Isso não é simbólico. É uma liberação real de autoridade espiritual. O problema é que muitos esperam sentir algo antes de agir. Esperam estar motivados, esperançosos, confiantes. Mas a autoridade não depende de sentimento, depende de posicionamento. Quando você se posiciona, algo começa a mudar. E esse posicionamento tem um ponto de ativação. Existe um momento em que tudo começa a ser transformado. E esse momento começa com uma decisão simples, mas poderosa. Existe um momento em que o cenário começa a mudar. Não porque tudo ao redor se resolveu de repente, mas porque algo dentro de você se alinhou. Esse momento acontece quando a oração deixa de ser automática e passa a ser intencional, consciente, carregada de fé e autoridade. Orar não é repetir palavras, é se posicionar. É interromper o fluxo do problema e estabelecer uma nova direção. Quando alguém ora de verdade, não está apenas pedindo, está declarando, está alinhando a casa com a vontade de Deus. Do ponto de vista psicológico, a oração focada reorganiza a mente. Ela tira a pessoa do estado de reação e coloca em um estado de clareza. Reduz a ansiedade, acalma emoções e fortalece a percepção. Isso muda a forma como você fala, reage e decide dentro de casa. Espiritualmente, a oração ativa intervenção. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, Deus faz um convite direto. Clama a mim, e responder-te-ei. Isso revela que existe resposta, mas ela é acessada quando há ação. E aqui está o ponto central. Uma única oração, feita com consciência e fé, pode interromper ciclos que já vinham se repetindo há muito tempo. Pode trazer paz onde havia tensão, direção onde havia confusão, restauração onde já existia desgaste. Mas para que isso aconteça da forma certa, existe algo essencial que precisa ser ajustado antes. Porque não é apenas sobre orar, é sobre como você se prepara para esse momento. Antes de abrir a boca para orar, é preciso alinhar o ambiente e o coração. Não se trata de um ritual externo, mas de uma postura interna que define a força do que será liberado. Quando tudo dentro está em desordem,
As palavras saem, mas não carregam o mesmo peso. Comece pelo silêncio. Afaste distrações, desligue aquilo que rouba sua atenção, reduza o ruído ao redor. Isso não é detalhe, é estratégia. Um ambiente sem interrupções favorece foco, presença e profundidade. Agora olhe para dentro. Existe algo que precisa ser resolvido antes da oração? Mágoa, raiva, ressentimento, culpa. Se isso estiver guardado, vai interferir. Liberar perdão não é concordar com o erro do outro, é remover um bloqueio dentro de você. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25, há uma orientação clara sobre orar liberando perdão. Isso abre caminho. Ajuste também sua intenção. Você não está entrando nesse momento para repetir frases, está entrando para se posicionar. Traga à mente sua família, visualize cada pessoa, reconheça a importância de cada vínculo. Isso direciona a sua oração. Do ponto de vista comportamental, essa preparação muda completamente o estado emocional. A mente desacelera, o corpo responde, e você entra em um nível mais profundo de consciência. Isso aumenta a clareza e a firmeza das palavras. Agora sim, você está pronto, porque o que vem a seguir não é apenas uma oração. É um posicionamento que fecha portas, rompe ciclos e muda o ambiente. Agora é o momento mais importante. Não ouça isso como alguém distante. Ore como quem está decidindo mudar o destino da própria casa. Senhor Deus, eu me coloco agora diante da Tua presença com sinceridade e consciência. Eu reconheço que preciso de Ti, que a minha casa precisa de Ti, e que sem a Tua intervenção, nada pode ser plenamente restaurado. Neste momento, eu entrego a minha família em Tuas mãos. Cada pessoa, cada relacionamento, cada área que precisa de cura. Onde houve conflito, libera paz. Onde houve palavras duras, libera restauração. Onde houve distância, aproxima novamente. Eu renuncio agora a toda influência negativa que tentou entrar na minha casa. Toda palavra lançada contra a minha família, todo ambiente de confusão, toda divisão, toda opressão. Eu não aceito isso no meu lar. Declaro que a minha casa pertence ao Senhor. Assim como está no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, eu afirmo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que a Tua presença seja constante, que a Tua paz governe cada espaço, que o Teu Espírito traga ordem onde houve desordem. Senhor, fortalece cada coração dentro desta casa. Traz sabedoria nas palavras, paciência nas atitudes e amor nas decisões. Que haja respeito, união e verdade. Eu declaro proteção sobre este lar. Que toda tentativa de destruição seja impedida, que toda brecha seja fechada, que toda ação contrária seja anulada. A partir de hoje, este ambiente é transformado. A partir de hoje, este lar é guardado. A partir de hoje, a Tua presença tem liberdade aqui. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou com verdade, algo já começou a mudar. Agora você precisa entender o que acontece depois que uma oração como essa é feita. Depois de uma oração como essa, a primeira mudança não acontece fora, acontece dentro. Algo se ajusta na sua mente, no seu coração, na forma como você percebe tudo ao seu redor. Aquilo que antes gerava reação imediata começa a perder força. A ansiedade diminui, a clareza aumenta e você passa a enxergar situações com mais equilíbrio. Isso não é apenas emocional, é resposta. Do ponto de vista comportamental, quando você ora com fé, você muda seu estado interno. E quando o estado interno muda, as atitudes mudam. Você passa a falar diferente, reagir diferente, decidir diferente. Isso quebra ciclos que antes pareciam automáticos. Dentro da casa, isso começa a impactar o ambiente. A forma como você se posiciona altera a dinâmica. Um ambiente que antes era tenso começa a ter momentos de leveza. Pequenos sinais aparecem. Uma conversa mais tranquila, uma reação menos agressiva, uma abertura que antes não existia. Espiritualmente, a oração não termina quando você diz amém. Ela continua produzindo efeito.
No Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, está escrito que tudo o que você pedir em oração, crendo que já recebeu, assim será. Isso mostra que a fé sustenta o processo. O erro de muitos é esperar mudanças imediatas e externas para acreditar que algo aconteceu. Mas a transformação começa de dentro para fora. E quando você permanece firme, o ambiente acompanha. Agora existe uma responsabilidade, porque aquilo que começou precisa ser mantido. O que começou com uma oração precisa se transformar em um estilo de vida. Não é sobre um momento isolado, é sobre constância. Proteção espiritual e equilíbrio emocional não se mantêm por acaso, se constroem diariamente. O primeiro ponto é vigilância. Prestar atenção no ambiente, nas palavras, nas atitudes. Pequenos desvios, quando ignorados, voltam a abrir brechas. Mas quando percebidos cedo, podem ser corrigidos antes de crescerem. O segundo ponto é constância espiritual. Não espere o problema aparecer para buscar a Deus. Crie um hábito. Mesmo que sejam poucos minutos, mantenha uma conexão diária. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, há uma orientação clara sobre meditar e permanecer alinhado constantemente. Isso fortalece a casa. No campo comportamental, isso se traduz em hábitos simples e poderosos: diálogo aberto, escuta ativa, controle emocional e decisões conscientes. Uma casa protegida não é aquela sem problemas, é aquela que sabe lidar com eles da forma certa. Outro ponto essencial é o ambiente. O que entra na sua casa influencia diretamente o clima dentro dela. Conteúdos, palavras, atitudes. Tudo contribui para fortalecer ou enfraquecer o lar. E existe algo que não pode faltar: posicionamento contínuo. Não espere sentir vontade para agir certo. Decida agir certo todos os dias. Isso cria estabilidade e reduz conflitos. Quando esses princípios são aplicados, a casa se torna um lugar de paz. Não por ausência de desafios, mas por presença de direção. E agora, depois de tudo isso, existe uma decisão que você não pode adiar. Existe um momento em que ouvir já não é suficiente. Esse momento é agora. Você recebeu direção, reconheceu os sinais, entendeu as brechas, se posicionou em oração e sabe o que precisa ser feito. Adiar isso é permitir que tudo continue como está. A transformação da sua casa não depende de perfeição, depende de decisão. Decisão de vigiar, de ajustar atitudes, de manter a conexão com Deus, de não alimentar aquilo que enfraquece o ambiente. Pequenas escolhas diárias constroem ou destroem um lar. No livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, está escrito que a vida e a morte estão diante de nós, e a escolha é nossa. Isso mostra que existe responsabilidade. Existe um caminho que precisa ser escolhido conscientemente. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe um chamado claro para agir, para proteger, para restaurar. Sua família precisa da sua postura, da sua decisão, da sua constância. Comece hoje. Não espere o cenário piorar para tomar uma atitude. Não espere perder para valorizar. O que você faz agora define o que sua casa será daqui para frente. Essa decisão está nas suas mãos.